Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, uma arena especial com um tema muito especial. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família e também na sua casa. Bom, antes da gente começar o tema, eu quero mandar um abraço para todos vocês que acompanham nosso programa no sul do Brasil, também no sudeste, também na região do norte, nordeste, centro-oeste, toda a região, em todo o nosso país, por onde nós passamos, com a caravana, com as pregações, com o Evangelismo Escola. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe grandemente. Eu quero também mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo, que acompanham o nosso programa todas as semanas. Que Deus derrame bênção sobre você, que nos ouve nesse momento. O nosso programa também está nas redes sociais. Você pode ouvir e pode acompanhar e ver as nossas mensagens da Palavra de Deus pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. É só você entrar a Arena do Futuro. No caso do Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro, tá bom? Tudo isso é uma forma que nós temos de partilhar com você a mensagem de esperança. Bem, nós estamos fazendo nessa temporada uma série maravilhosa chamada Apocalipse, Revelações de Esperança. É esse curso aqui. E nós oferecemos a você de graça. É só você entrar no nosso site apocalipse.com e você tem esse conteúdo totalmente disponível para você. Se você quiser também pode abaixar o nosso aplicativo, que é Apocalipse RA. Aí você tem então, de maneira bem fácil, bem bonita, bem moderna, as mensagens da Palavra de Deus, certo? Bem, agora eu quero convidar você para o estudo da Bíblia. O tema de hoje é a Igreja de Deus. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje. É com certeza um tema especial. A Bíblia já está aqui e com certeza você já está com a sua Bíblia aí também para o nosso momento de estudos da palavra. Você que está em casa, você que está, quem sabe, numa igreja, ou você está, quem sabe, numa classe bíblica, ou até mesmo num pequeno grupo. Sozinho ou acompanhado, não importa. O importante é que agora nós temos a Bíblia para estudá-la. Tenho certeza Deus vai falar fortemente ao seu coração e ao meu coração também. Bom, uma grande questão que muitas vezes fica em nossa mente é o seguinte: qual é a Igreja de Deus? E esse é um assunto até relativamente polêmico, porque cada pessoa que frequenta uma igreja, uma denominação, ela está convencida de que a sua igreja é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus. E não seria diferente, não é? Porque se a pessoa frequenta um determinado lugar, ou uma igreja, uma denominação, é porque ela está convencida de que ali é realmente um lugar especial, é realmente a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Ninguém vai frequentar um lugar falando assim: não, eu estou num lugar aqui, eu sei que aqui não é de Deus, mas eu estou aqui. Dificilmente alguém vai falar isso, eu acho que ninguém fala isso. Mas a Bíblia Sagrada nos ajuda a entender coisas que podem abrir nosso entendimento e nos mostrar coisas que nós ainda não conhecemos. A falta de conhecimento pode levar a pessoa a se equivocar. E muitas pessoas estão convencidas de que estão no lugar certo, quando na verdade estão no lugar errado. E ela muitas vezes não sabe, não é porque ela seja uma má pessoa, não é porque ela seja uma pessoa desonesta, não. É porque ela não tem talvez a luz completa sobre um determinado assunto e por isso acha que está correta. Então, no estudo de hoje, nós queremos ajudar você a ter uma visão diferente do que diz a Bíblia, para que você possa ter conhecimento, subsídio suficiente para então tomar decisões certas, seguras e aí, claro, permanecer fiel até a volta de Jesus. Por isso você precisa abrir bem os seus ouvidos, abrir bem os seus olhos, pegar a sua Bíblia para considerar comigo os princípios da Palavra de Deus que nos ajudam a entender qual é a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. Só para você ter uma ideia logo no início, aqui no livro de Provérbios no capítulo 14 e no versículo 12, há um texto de advertência, sabe? E esse texto de advertência é importante para todos nós. Olha só, Provérbios 14, verso 12, fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Você viu?
Então, esse texto é um texto de alerta, é um texto que abre os nossos olhos. Quando diz, há caminho que ao homem parece direito, parece certo, mas no final você vai perceber que não é um caminho certo, é um caminho de morte. Então, a pessoa pode se equivocar achando que está certo quando na verdade não está. E aí a pessoa tem que ser humilde o suficiente para que, quando compreender o certo, estar decidida e disposta a deixar o errado e seguir o certo. É o que eu espero que aconteça hoje com cada um de nós, certo? Bem, então para saber qual é a igreja de Deus, nós temos que buscar na Bíblia, as orientações, as explicações e as revelações. E, biblicamente falando, Apocalipse capítulo 12 é onde está revelado ou revelada a igreja de Deus. É aqui que nós vamos, é aqui que eu convido você a ir comigo. Apocalipse 12 fala de uma mulher e fala de um dragão. Claro que o dragão, todo mundo sabe que é o inimigo, mas a mulher é uma representação da igreja. Veja o que diz o capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, esse verso, somente o primeiro verso, se for bem compreendido, já valeu a pena, já podemos encerrar o programa já. Porque aqui está o cerne, aqui está a base, aqui está a explicação, a revelação da igreja de Deus. A Bíblia, o Apocalipse, usa o termo mulher para se referir à igreja. E nesse caso a mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça, e nessa coroa 12 estrelas. A mulher representa a igreja, de acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23 fala assim, assim como o marido é o cabeça da mulher, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Comparando Cristo com o marido e comparando a igreja como a mulher. Ok, agora o texto fala que essa mulher está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. O sol e a lua aqui têm um simbolismo e um significado bastante interessante. O sol representa Jesus no Novo Testamento, enquanto que a lua representa Jesus no Velho Testamento. Sol e lua e sol, é o Velho e o Novo Testamento. Essa revelação apocalíptica já nos ajuda a entender que a igreja verdadeira, que a igreja de Deus, ela não existiria apenas nos últimos dias, mas a igreja verdadeira existe desde o princípio. Por isso que a mulher tem a lua debaixo dos pés e está revestida ou vestida do sol, para mostrar que a base, a estrutura dessa igreja, dessa mulher, está no Velho Testamento, enquanto que a iluminação, a presença de Cristo, a graça de Deus na igreja veio no Novo Testamento, quando Cristo nasceu de Maria e veio pessoalmente aqui, tornando-se Emanuel, tornando-se um de nós. Aí Jesus então vem como o sol que traz toda a iluminação para que o caminhar seja mais seguro. Então, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é um símbolo de uma igreja que está tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deu para você entender? É isso que diz a palavra de Deus. E agora, com esse entendimento, a gente pode avançar um pouco mais seguro. Se a igreja verdadeira, ela existe desde o Velho Testamento e depois ela é iluminada no Novo Testamento, sol e lua, lua e sol, é para nos ajudar a entender de maneira muito clara que, de acordo com a Bíblia, Jesus é o sol da justiça. Portanto, aquele sol que ilumina a mulher é Jesus, o sol da justiça. E a lua, ela reflete a luz do sol, porque a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, mostrando claramente que, se Jesus é o sol, o que seria então a lua? Bom, aí está o detalhe. No Antigo Testamento, havia um ritual que refletia, que mostrava o que Jesus faria na cruz no futuro. E o que é que havia no Velho Testamento como sendo uma demonstração, um reflexo, uma réplica, uma demonstração do que aconteceria na cruz? Eram os sacrifícios de cordeiros, os sacrifícios de animais. Por isso, a Bíblia fala da lua e do sol. Por isso que a mulher estava vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés, mostrando a igreja verdadeira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ok, mas a Bíblia diz que a mulher tinha uma coroa. E essa coroa representa, sabe o quê? Vitória. Veja só o que diz a Bíblia Sagrada aqui em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala exatamente assim: não temas as coisas que tens de sofrer,
eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a coroa é um símbolo de vitória, de quem é fiel até o final. A mulher tinha uma coroa na cabeça, mostrando claramente que a igreja de Deus, apesar de passar por várias tribulações, por várias perseguições, ela seria vitoriosa. A coroa representa a vitória. Mas a coroa, ela tinha 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam duas coisas. Representam as 12 tribos de Israel no Velho Testamento e os 12 discípulos no Novo Testamento. Por isso que eram 12 estrelas. E se você voltar um pouquinho na nossa série, vai lembrar que estrelas em Apocalipse significa anjos ou pregadores do Evangelho. Em outras palavras, estrelas significa mensageiros. Então a mulher tinha uma coroa na cabeça e 12 estrelas, isto é, 12 mensageiros. É um símbolo bem claro, bem completo, bem interessante da igreja de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Entendeu? A coroa com 12 estrelas. Então aí nós temos Apocalipse 12 sendo uma revelação da igreja de Deus. Mas tem um detalhe muito curioso. Quais seriam as duas principais características da igreja de Deus aqui em Apocalipse 12? Apocalipse 12 não apenas revela detalhe de que a igreja estava no Velho e no Novo Testamento, como também dá o detalhe das características doutrinárias desta igreja. Eu vou lhe mostrar agora, no capítulo 12 mesmo de Apocalipse, as duas principais características da igreja de Deus aqui na terra. Prepare-se. Prepare-se, porque agora você vai ter uma revelação surpreendente. Você que está numa igreja, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está num pequeno grupo ou numa classe bíblica, ou ouvindo pelo rádio ou de alguma outra forma, atenção, atenção agora. Eu vou abrir a Bíblia com você em Apocalipse, outra vez, agora no capítulo 12, está bem aqui, Apocalipse 12 e o verso 17. Olha só o que diz o verso 17. A palavra de Deus diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vale a pena a gente considerar os detalhes do verso. Diz, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o inimigo, a mulher é a igreja. Irou-se o inimigo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com os membros desta igreja. E o verso termina dizendo assim, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão as duas características da igreja de Deus. A igreja de Deus verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos é obedecer os mandamentos, é aceitar os 10 mandamentos, é viver de acordo com os mandamentos, é ensinar isso para as pessoas. Então a igreja de Deus, ela guarda, ela aceita e ela guarda os 10 mandamentos. E ela tem também o testemunho de Jesus. No próximo programa, nós vamos falar aqui sobre o testemunho de Jesus. Mas hoje, você precisa saber que a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. É contra esta igreja que o diabo está irado. É contra esta igreja que o diabo se levanta para tentar perseguir, para tentar humilhar, para tentar desvirtuar e para tentar impedir que ela pregue o evangelho. Portanto, você já pode, desde agora, responder a seguinte pergunta. A igreja que você frequenta aceita os 10 mandamentos? A igreja que você frequenta aceita a lei de Deus? A igreja que você frequenta ensina a obediência aos mandamentos de Êxodo 20? Ou a sua igreja é daquelas que fala assim, a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos? Se você faz parte de uma igreja que diz que a lei foi abolida, que os mandamentos foram abolidos, já vou te adiantar, você está no caminho errado. Entendeu? Tem que sair daí. Você tem que sair. E tem que vir para o caminho certo que está na Bíblia. Então a Bíblia diz, a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está claro? Concorda ou não concorda? Hã? Fala aí, concorda ou não? Claro que você concorda, porque quem diz isso não sou eu, é a palavra. Amém? Então, a Bíblia nos vai assim, abrindo o entendimento, os olhos, e mostrando que Deus tem uma igreja, e essa igreja tem características bem definidas e bem claras. Agora, tem um detalhe.
Já sabemos que Deus tem uma igreja, já sabemos que ela tem duas características, já sabemos que ela é desde o Velho Testamento e o Novo também, já sabemos que as verdades bíblicas, elas vêm desde o princípio e permanecem até hoje. Então não adianta uma pessoa que está me assistindo agora pensando assim, eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma denominação nova, porque Deus me deu uma revelação nova, então eu vou abrir agora uma denominação diferente, a minha igreja vai chamar Igreja Evangélica do Espírito Santo, ou Igreja Evangélica da Volta de Jesus, alguma coisa assim, né? Porque cada dia surgem novas denominações. Se você que está me assistindo está pensando em abrir uma nova denominação, pode parar. Pode parar. Está ouvindo? Não faça isso, hein? Porque está errado. Está errado. Daqui a pouco as pessoas vão abrindo denominações como se fossem assim um comércio ou como se fosse uma outra coisa qualquer. Não. Entenda que a igreja verdadeira já existe. Se você abrir uma aí, a sua vai ser falsa. Entendeu? Então não faça isso. Você quer seguir o certo? Segue o que está na Bíblia. E acabou. E você sabe que tem gente que começou aí um movimento há uns 10, 15, 20 anos atrás, ou 40, ou 50, sei lá quanto, e acha que é a igreja verdadeira. Bom, isso é falta de conhecimento. Porque se você analisar os detalhes da Bíblia, você vai ver que a igreja de Deus existe desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. E se você observar as doutrinas que Adão e Eva criam, que Adão e Eva aceitavam e viviam, você vai perceber que essas doutrinas não foram alteradas. A base doutrinária desde o Jardim do Éden vem até hoje. E não podem ser alteradas. Por quê? Porque são bíblicas. E a Bíblia vai fortalecendo esses princípios desde o começo até o final. E um desses princípios é a obediência aos mandamentos de Deus. Ok? Mas a palavra de Deus continua. Por exemplo, Apocalipse 12, que nós estamos considerando, se você observar a partir do versículo 6, você vai perceber algo interessante. Quer ver? 12, 6. Vamos lá. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O verso 6 fala que esta igreja, a igreja de Deus, de Apocalipse 12, ela passaria por uma perseguição, ela passaria por uma pressão, ela passaria por uma situação que ela teria que fugir para o deserto. Quando foi isso? O que aconteceu? Vamos saber os detalhes? Vamos. A igreja verdadeira, ela passou por várias perseguições e a Bíblia Sagrada, aqui no verso 6, que eu acabei de ler, menciona exatamente uma situação em que a igreja teve que sair das grandes cidades e ir para o deserto, ir para um lugar onde ela pudesse estar mais segura. Eu vou repetir essa ideia para que você capte bem essa mensagem. A Bíblia fala assim, a mulher fugiu para o deserto. Por que a igreja fugiu para o deserto? E diz assim, onde havia Deus preparado lugar para que nesse lugar sustentasse essa igreja durante 1260 dias. Lembre-se que um dia profético equivale a um ano. Então a igreja, quando ela foge para o deserto e ela fica lá sob a proteção de Deus por 1260 dias, significa 1260 anos. Esse período aqui é o período da Idade Média. É o período da Inquisição, é o período da supremacia papal, é o período da perseguição religiosa. Foi o período mais terrível da história do cristianismo. Então, a igreja de Deus, ela existe desde o princípio. Entenda que a igreja de Deus não surgiu aí ontem ou antes de ontem. Ela já existe e ela passou por essa perseguição. Algumas pessoas dizem assim, a primeira igreja que existiu foi a igreja católica. Claro que não, não é verdade. Se você pegar Apocalipse 2, aliás, Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, você vai ver a igreja verdadeira de Deus passando por 7 fases. E essas 7 fases mostram claramente que Deus manteve um povo fiel mesmo nas horas mais difíceis. Não é verdade? Você pega lá, por exemplo, começa no ano 31, quando Cristo morreu na cruz. Então, do ano 31 até o ano 100, a igreja é pura. Do ano 100 ao ano 323, a igreja continua pura, mas foi pressionada. De 323 a 538, começa a mistura da verdade com a mentira, do paganismo com o cristianismo e do certo com o errado. Aí começam a contaminar as doutrinas, aí surge a mudança do sábado para o domingo. E aí então, se você vai e continua um pouquinho mais, você chega no período de 538 a 1798, que é o período de 1260 anos, quando as verdades foram pisadas, ignoradas, jogadas por terra, quando o inimigo dominou, quando a igreja romana, aí sim, ela cresce, se fortalece, e a igreja verdadeira, a igreja de Deus, sai e vai para o deserto, e vai
se esconder. Deus protege a sua igreja nesse momento de perseguição. E aqueles que ficam ali dominando é a igreja falsa, é a Babilônia, porque o povo de Deus sai, como diz Apocalipse 12, verso 6, a mulher foge para o deserto durante o período da Inquisição, durante o período da perseguição, durante o período das cruzadas e da supremacia papal. A igreja vai para o deserto justamente por causa da perseguição, por causa da pressão, mas ela mantém os princípios, mantém a verdade. Depois que termina os 1260 anos, Deus começa a buscar os seus filhos e as pessoas começam a voltar a evangelizar e a pregar e a ensinar e tal, e Deus vai levantando pessoas em vários lugares do mundo para que as verdades bíblicas pudessem ser restauradas. Deus começa um processo de restauração da verdade. E aí isso chega até os nossos dias, entendeu? O que acontece é o seguinte, esse processo de restauração da verdade, que começa em 1517, com Martinho Lutero, começa uma reforma, só que essa reforma protestante, esses protestantes que iniciaram a reforma, eles também entraram em apostasia, porque eles reformaram uma parte da verdade, eles reformaram algumas verdades e acabaram relaxando em outras. Então Deus, com o passar do tempo, Ele vai levantando pessoas e movimentos para ir restaurando toda a verdade que foi pisada, perseguida, ignorada, rejeitada durante os 1260 anos de perseguição. Aliás, esse assunto de 1260 anos é uma coisa tão terrível, que você imagina mais de 1000 anos, um movimento religioso ensinando suas teorias, suas doutrinas, suas filosofias. Então hoje, muitas pessoas têm crenças que não são bíblicas. E as pessoas acham que são bíblicas, mas não são. São crenças da tradição, são ideias da tradição e não são bíblicas. Entendeu? Se você pegar as doutrinas das igrejas hoje e colocar essas doutrinas à luz da Bíblia, você vai ver que a maioria não se sustenta. A maioria não se sustenta, porque não são bíblicas, muitas delas. Algumas são, outras não. Então a igreja verdadeira é aquela que, quando ensina a palavra, ensina com base no texto e no contexto. É aquela que abre a Bíblia e explica a Bíblia corretamente. E não aquela que fica só na base da emoção, só música, só emoção, só música, só emoção. Claro, tem o seu valor, mas não é tudo. O mais importante é você saber que Deus deseja que as verdades bíblicas sejam restauradas, sejam edificadas, sejam levantadas no seu coração, no seu entendimento. Você precisa entender a palavra de Deus para você aceitar corretamente e andar no caminho certo. Apocalipse 12 é a revelação da igreja verdadeira. É a igreja de Deus no Velho e no Novo Testamento. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém? Entendeu? Bom, eu vou finalizar esse tema convidando você para chegar mais perto, ok? Para chegar mais perto e sentar comigo aqui no meu sofá. Vamos sentar aqui e vamos chegar mais perto. É isso mesmo, pode chegar mais perto. Saia daí, venha até aqui. Pegue a sua cadeira, aproxime-se da televisão, do computador, do rádio, do telão, é ou não é? Vem aqui, chega mais perto, porque hoje você entendeu os princípios bíblicos da igreja de Deus. Deus tem uma igreja. Eu sou feliz por ser adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, ela aceita os 10 mandamentos e também acredita piamente no testemunho de Jesus. É por isso que eu sou adventista do sétimo dia. Eu tomei minha decisão, já faz algum tempo, de me tornar membro desta igreja, porque esta igreja ensina exatamente o que diz a Bíblia. Apocalipse 12, que mostra a igreja verdadeira, é a igreja que realmente segue a Bíblia. E a igreja adventista se enquadra, se encaixa exatamente aqui em Apocalipse 12. E eu quero convidar você para ser adventista. Sabia? Eu quero convidar você para ser membro da igreja adventista. Entendeu? Vem para cá. Vem para cá, Deus está chamando você. Não para você apenas ser mais um número, ser mais um membro, mas para você seguir o que está na Bíblia. Para você seguir as verdades bíblicas. Não tenha medo, não tenha preconceito. Muitas pessoas têm preconceito contra nós. Sabe por quê? Porque nós pregamos sobre os 10 mandamentos, porque a gente ensina sobre o sábado, porque a gente fala sobre o estado do homem na morte, porque nós falamos do juízo final, porque a gente abre a Bíblia e explica claramente, porque a gente não fica pedindo dinheiro, porque a gente não fica explorando as pessoas, porque a gente não faz algumas coisas que outros fazem por aí.
Mas você sabe que nós estamos aqui para ensinar a Bíblia e não para ludibriar as pessoas, não para enganar as pessoas. Então olhe bem dentro dos meus olhos. Vem cá, olha nos meus olhos. Olha dentro dos meus olhos. Vem, olha aqui. Quando a gente conversa com as pessoas olhando olho no olho, você percebe se a pessoa está falando de maneira verdadeira ou não. E não é só falando, é mostrando na Bíblia. A igreja de Deus é a igreja que segue os princípios da Bíblia, que tem as doutrinas bíblicas, que não são doutrinas humanas, que não são invenções humanas, que não é um palanque político, que não é uma estrutura para promover fulano, ciclano ou beltrano. Essa igreja não tem um dono, essa igreja não tem uma dona, essa igreja tem Jesus como cabeça e a Bíblia como livro base. Tudo que nós falamos aqui, nós mostramos na Bíblia. Deus está chamando você para você ser membro dessa igreja, para você ser batizado, para você ser batizada, para você nascer de novo, para você ser uma nova criatura. Você aceita? Sim ou não? Claro que você aceita. Meus parabéns. Você aceita porque você está entendendo o que diz a Bíblia, porque você é uma pessoa inteligente. Então venha conosco, procure o pastor da igreja adventista. Se você já está na igreja, fale com ele. Se você não está, procure a nossa igreja. Fale com o pastor, tome sua decisão, fala que você é meu convidado especial e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor tem uma igreja na terra. E nós queremos fazer parte desta igreja, deste povo que se prepara para a volta de Jesus. Abençoe esta mulher e esse homem que acabam de tomar uma decisão de ser membro da igreja verdadeira. Eu o entrego nas tuas mãos agora a estas pessoas, a todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.